A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá, amigos, muito bons nos encontrando hoje, estudando com a Dona Ivone, muito bom. No programa passado, nós iniciamos o capítulo Psicografia e Caridade do livro A Luz do Consolador, que é justamente que estamos estudando a Dona Ivone, né? A percepção dela, a mediunidade, os casos que ela está trazendo para a gente estreitar o laço com ela, né? O laço afetivo com ela. E ela trouxe uma situação que ela recebe, que ela conta, né? Que ela recebia muitas cartas de pessoas pedindo a ela para que as pessoas querem desenvolver a mediunidade na psicografia. Então, olha, a mediunidade, ela existe na humanidade. Tem a mediunidade que aparece normalmente, né? Que é uma mediunidade ostensiva, muitas vezes desorganizada, outras vezes organizada, porque a mediunidade é neutra. Quem dá para a mediunidade a conotação de sublimidade ou não é o espírito, é o encarnado. A mediunidade, ela é neutra. Olha, a nossa fala é neutra. Agora, se eu vou decidir que eu vou falar maledicências ou eu vou falar palavras de consolação, quem vai determinar sou eu, mas a fala é neutra. Então a mediunidade, ela é neutra. O que vai imprimir a qualidade da mediunidade é o que nós vamos fazer. E muitas pessoas querem ter essa mediunidade, né? Muitas pessoas querem o glamour da psicografia, quer ser igual a Chico, igual a Dona Ivone, mas esses missionários, eles vieram e têm uma trajetória muito grande, porque essa mediunidade, ela traz um peso muito grande, né? E muitas vezes a gente nem consegue entender como é que isso funciona. E ela está dizendo aqui para a gente sobre as pessoas que querem esse desenvolvimento, e eu fiz um comentário, eu vou até contar um caso que no livro dos médiuns fala, né, sobre os médiuns escrevinhadores, aqueles médiuns que querem escrever, escrevem qualquer coisa, escrevem tudo, e são muitos espíritos querendo escrever. Então o espírito não tem um compromisso com as consequências. Se formos fazer um desenvolvimento da mediunidade de uma forma leviana, nós vamos atrair espíritos levianos. Espíritos têm uns montes aí querendo se comunicar. E aí nós vamos dar passagem para esses espíritos que não vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Por exemplo, no livro Mensageiros, que é do Chico Xavier, né, a psicografia do espírito André Luiz, lá tem vários casos sobre médiuns. Esse livro é maravilhoso. Todas as pessoas que querem ser médiuns, que são médiuns, que já trabalham, todos têm que ler esse livro, porque ele fala, né, ele faz uma estatística que milhares de espíritos reencarnam com a missão da mediunidade. E milhares voltam falidos, não conseguiram concluir a missão que veio. E aí vai contando, né, o que aconteceu. E muitos por conta da vaidade, do orgulho, das exigências, da indisciplina. Então é bom a gente ler para a gente saber o que não deve fazer e como deve proceder. Isso é muito importante. Então, por exemplo, tem um caso lá de um centro espírita que o André Luiz está fazendo uma análise, e os espíritos que conduzem o centro espírita são
são mais inferiores do que os próprios homens encarnados, dirigentes da casa espírita. Percebe? Tem um grupo encarnado que dirige a casa espírita e os espíritos, o plano espiritual, a diretoria espiritual da casa espírita é mais inferior do que o próprio encarnado. Pode isso? Pode. E lá justamente explica por quê. Os encarnados são médios, mas usa a mediunidade para benefício próprio, para saber de futricas, para fazer reuniões pessoais, porque se nós não tivermos objetivo, propósito de progresso espiritual, de progresso moral, nós vamos atrair espíritos inferiores, não tenha dúvida, porque o que nos faz essa ligação com o mundo espiritual são os nossos propósitos, os nossos objetivos. E se o objetivo é nobre, nós vamos lidar com espírito nobre. Se não for, não vamos lidar com espíritos nobres e sim inferiores, né? Então, no livro dos médiuns, fala sobre esse tipo de espírito, inclusive que causa fascinação no médium. O altivo, que foi um grande médium, uma pessoa muito dedicada à doutrina espírita, que fundou o Centro Espírita Leon Denis lá em Bento Ribeiro, ele conta um caso, está até na internet esse estudo dele, né? É um estudo muito bom, que se chama Técnicas da Desobsessão. É um estudo que está na internet, né? Ele desencarnou em 2006, mas esse estudo está disponível na internet, muito bom. Sabe o que ele conta? Um caso ele tinha uma mediunidade ostensiva e dedicada à humanidade. Ele foi um missionário realmente. Então ele conta que lá no centro espírita, lá onde ele dirigia, muitas pessoas queriam ser psicógrafos. E tinha uma pessoa, uma médium, que insistia muito e falava que ele era a única pessoa que não dava valor à mediunidade dela. E ela era médium, ela psicografava. E o altivo fala que em desdobramento, o espírito do Dr. Erma levou ele numa determinada colônia no mundo espiritual, e essa colônia era uma colônia onde havia muitos espíritos escrevinhadores, que eram justamente atraídos para esses médiuns, né, apenas para... Não é para passar mensagem, nada, não. É para escrever qualquer coisa. E o espírito Dr. Erma falou para o médium altivo, que dirigia a casa espírita, falou para ele assim: você analise, você estuda, porque se você se descuidar com essas pessoas que querem desenvolver a mediunidade para a psicografia, poderá haver uma invasão desses espíritos escrevinhadores na casa espírita. E depois vai ficar difícil retirá-los daqui. Olha, isso está nesse estudo, Técnicas da Desobsessão, e a gente tem que parar para analisar. Porque não basta ser médium, não basta ser espírito e não basta ser uma psicografia. Se na análise não tiver propósito, objetivo e análise das mensagens, o que está escrito ali, porque espírito superior usa poucas palavras de profundidade de significado, né? Então a gente tem que ter muito critério para querer desenvolver a mediunidade e muito critério com as mensagens, a psicografia que a gente recebe. Então, ela continua aqui nesse capítulo que se chama Psicografia e Caridade. Ela fala: e numerosas têm sido as minhas respostas, sempre baseadas nos programas e princípios da codificação espírita. Muitos dos candidatos a essa faculdade que me escrevem ou visitam aspiram a ser médiuns literatos, isto é, produzir literatura em prosa e até mesmo em versos, julgando que é bastante ser
psicógrafo para produzir literatura de todos os tipos, inclusive poemas de autores consagrados e grandes livros. Mas isso é um engano. O que faz esse movimento? A vaidade, né? Querer psicografar livros. E quando o médium tem a mediunidade e tem esse desejo vaidoso, pronto. Se ele não tiver compromisso com a verdade, com a doutrina espírita, com os objetivos elevados, ele é tomado, sim, e escreve qualquer coisa sim. E nós vemos aí no nosso meio a quantidade de livros que nós precisamos analisar, né? Não é queimar livros, mas a gente precisa analisar conteúdos para saber o significado real daquele conteúdo. E muitos escritores, eles são médiuns às vezes sem saber. Aliás, lembrei agora, tem um filme que é uma comédia que se chama O Julgamento do Diabo. É uma comédia. Gente, mas é muito bom mesmo. E tem muito a ver com esse capítulo aqui que a gente está estudando. Porque esse filme, O Julgamento do Diabo, é uma comédia, são escritores, né? São amigos, e um faz sucesso pra caramba. Nossa, mas ele escreve qualquer coisa, faz sucesso. E o outro não faz sucesso nenhum. E aquela inveja foi tomando conta dele, né? E aquela raiva foi tomando conta dele, né? O amigo lá fazendo sucesso e ele nada. E um belo dia ele está em casa, ele não sabe, mas naquele momento ele faz um pedido ao mundo espiritual, né? Ele falou que ele era capaz de fazer qualquer coisa para ele ter sucesso. Aí nisso aparece para ele um ser, né? E ele dialoga ali, ele fala, olha, qualquer coisa. Aí o ser aparece para ele e fala assim, o que você quer? E ele fala, sucesso. E realmente, a partir daquele momento, ele passa a ser um escritor de sucesso. Nossa, as ideias vindo e tal. E é uma comédia, ele vai ficando numa solidão muito grande, né? Ele tem muito dinheiro, casas, ele fica conhecido mundialmente e tal. E aí ele tem um determinado momento que vai dando uma tristeza muito grande, porque ele não tem ninguém. Ele só tem sucesso mesmo. E não é bem o final, mas chega uma hora que ele começa a fazer uma análise da vida, que o tempo vai passando, né? E ele vai fazendo as reflexões da vida, e aí esse ser, né, aparece para ele e fala, você está reclamando de quê? Você pediu sucesso e tem sucesso. Aí lá, mas eu não sabia que era dessa forma. Aí o ser fala para ele, olha, se você tivesse falado, quando eu perguntei o que você quer, se você tivesse falado felicidade, o sucesso não teria vindo, mas você seria feliz. Mas você pediu sucesso são das coisas materiais. E aí começa o desenvolvimento realmente do filme, que eu acho que vale a pena assistir, porque muitas vezes nós corremos atrás de um sucesso, e esse sucesso é um preço muito caro que a gente tem que pagar, né? E muitas pessoas que frequentam a casa espírita têm na sua origem da vaidade, do seu orgulho, se transformar em médiuns famosos, de livros famosos, e a gente tem que parar para pensar. Então, a Dona Ivone, ela vem aqui trazer essa reflexão para a gente. Veja que a Dona Ivone traz aí uma revelação do livro Memórias de um Suicida, e ele fica 30 anos numa gaveta, porque ela vai mostrar, não querem saber, e ela retorna. Então, veja que ela foi testada na vaidade, na resignação, no orgulho, mas ela sabia que aquele livro não era dela e que, se fosse para o bem da humanidade, em algum momento ele surgiria, senão ela fez o seu papel. Então, essa maturidade que a Dona Ivone traz é para a gente ser uma referência,
né? Então, quem está nos ouvindo, que pensa, que deseja, eu queria tanto desenvolver a mediunidade, você tem que saber para que propósito você quer desenvolver a sua mediunidade. Baseado em que tem essa vontade, né? Então, como ela diz, que isso é um engano. Nesse setor belo, mas dificílimo de ser dominado, somente poderá vencer aquele que, além da especialidade de médium literato, trouxer ao reencarnar o compromisso, a tarefa de realizar o feito que não depende tão somente dos méritos que ele já possa ter adquirido, mas da missão a que se comprometeu, ou de resgate ou reparação que lhe seja necessário provar. Então, não é apenas ser um médium, né, psicógrafo, mas é uma situação, como ela mesmo fala, né, é um setor bem difícil. E essa especialidade de ser médium literato, ou seja, de receber espírito para fazer livro e tal, isso é compromisso que já vem. Quando não vem e a gente força a barra para desenvolver, nós automaticamente estamos convidando qualquer espírito para escrever. E aí nós vamos nos enrolando, né? Tem muitos livros que não têm conteúdo de desenvolvimento moral, não tem conteúdo doutrinário, não tem um viés com um propósito, com o objetivo de elevar a pessoa que lê aquele livro. Então, quando você é psicógrafo de uma literatura que não produza na pessoa que lê a evolução espiritual, você se compromete. Você se compromete com aquela pessoa, né? Com o que você está gerando naquela pessoa. Então, tudo isso é muito complexo, não é nada proibido, mas nós precisamos ter uma maturidade quando nós desejamos desenvolver a mediunidade. E aí continua. Ainda porque não é em uma única existência que um médium se prepara para o desempenho pleno da mediunidade, mas em várias. E para ser médium literato, ele precisa trazer arquivos na consciência profunda, conhecimentos indispensáveis à ação do escritor comunicante. E é também sabido que um médium muito culto, cujo cérebro se encontre abarrotado de teorias, traz boas doses de ideias preconcebidas e, por isso, frequentemente interfere nos ditados que recebe do além. Gente, é muito complexo, né? A gente, às vezes, faz assim, de uma forma romanceada, né? Aquele médium que o espírito se aproxima e ali escreve aquelas belas palavras, né? Aqueles belos textos, mas por trás disso existe um compromisso, existe um roteiro, existe um trabalho pré-definido muito grande. E quando as coisas são feitas de forma natural, surge naturalmente. Quando não surge naturalmente e nós forçamos a barra, damos um jeito para que aconteça, não tenhamos dúvidas que nós vamos assim nos encalacrando, né? Trazendo para nós responsabilidades que não precisava trazer. Mas se a gente vai na contramão da naturalidade da mediunidade, nós vamos trazendo aí responsabilidades pelos fatos. E aí ela fala, né? Quem recorrer ao Livro dos Médiuns compreenderá que escrever versos ou prosa com a psicografia é uma especialidade do médium psicógrafo e não uma regra. E onde não houver tal especialidade, o dito feito não se realizará. Imbuídos dessa ilusão, médiuns iniciantes forçam a obtenção de versos mediúnicos de má qualidade, assim como prosa
inexpressiva e até livros que seria melhor jamais terem sido escritos. Não, o início não é esse. É o estudo, o trabalho da caridade, o preparo moral e mental, a oração, a súplica, a renúncia, porque tal é a faculdade. Então, aqui mesmo, ela já está anunciando tantos livros de péssima qualidade, e que já era na época dela, né, livros que seria melhor jamais terem sido escritos, como hoje, então, nós temos muitos livros assim. Na dúvida, vamos ler os clássicos, vamos ler os livros que realmente fazem a diferença. Eu conheço muitos espíritas que não se aprofundaram, que não leram as obras de André Luiz, a série Nosso Lar. Nós fizemos aqui programas durante muitos anos, mais de 10 anos, minuciosamente, lendo, explicando todas as obras do André Luiz, de Nosso Lar. Eu fiz com a Deusa. O primeiro Nosso Lar eu fiz com a Ete, e do Mensageiros em Diante, eu e Deusa. E muitos espíritas não leram esses livros. E olha, esses livros trazem para a gente tanta sabedoria. Não tem um caso que a gente precise de orientação. Não existe um tema de conflito que a gente não encontre uma orientação segura nas obras de André Luiz. Então, que a gente leia, que a gente faça reflexão, que a gente paute a nossa vida. Então, para quem está nos ouvindo, que tem a questão da mediunidade, que sonha em ser médium, que quer desenvolver a mediunidade, então, primeiramente, leia o livro Os Mensageiros. E depois você lê o livro Nos Domínios da Mediunidade. Leia para que entenda, né, e amadureça essa questão da mediunidade. Então ela continua. Se o seu germe existir nos refolhos do ser, brotará suavemente, sem ser exigida, enquanto que, forçada por uma insistência contraproducente, resultará no desencadear de fenômenos quais a sugestão, o personismo, como diz Aksakov, isto é, o incomodativo animismo, espinho da mediunidade, e despontará protegida pelas vibrações defensivas das faixas da caridade emitida por eminentes entidades espirituais. Então, ela fala, né? Então, que a gente não entre nessa faixa de exigir, porque quando a mediunidade ela é para ser, ela acontece naturalmente. E aí ela fala, lamentamos profundamente a incompreensão de alguns desses iniciantes da psicografia, que teimam em ignorar os labores da caridade, verdadeiros esteios a favorecer a mediunidade. Então veja que ela lamenta, né, por essas pessoas teimarem em desenvolver a mediunidade. E ela diz, todo médium deverá iniciar o seu desempenho no campo da doutrina espírita pelas vias da beneficência, porque assim fazendo, desenvolverá os seus poderes psíquicos envolvidos nas faixas vibratórias superiores, junto aos guias, sempre incansáveis em recomendar a prática da beneficência e o estudo constante e metódico, desestimulando a ação arbitrária de começar pelo fim, isto é, pela literatura em prosa ou versos. Então a gente vê que a Ivone aí do alto da sua sabedoria, da sua experiência, né, traz aqui para a gente um roteiro seguro, que a gente não teime em desenvolver algo que não está naturalmente aparecendo. E a orientação principal é nós trabalharmos na caridade,
porque com isso nós vamos fazendo amigos espirituais, e os amigos, ao se aproximarem, vão despertando em nós as inspirações espirituais, e assim a gente vai entrando nessas vibrações, né? Vamos seguir aí essa orientação da Dona Ivone, que tão bem traz essa experiência dela. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.